Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a 1 Samuel, capítulo 5, a arca na terra dos filisteus, causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Então vejam, meus amados irmãos, os filisteus pegaram a arca do Senhor, que pertence a Israel, e levaram para a terra deles, a Filístia. E lá pegaram a arca do Senhor, colocaram no templo de Dagom, que é um deus falso, deus filisteu. Então, por duas vezes de manhã, eles foram ao templo e a imagem de Dagom estava caída perante a arca do Senhor. Ou seja, o próprio Deus derrubando a imagem de escultura de Dagom, porque é um deus falso e Deus detesta as imagens de escultura, e ele mesmo sabe que não existe outros deuses, né? Ele é o único, então ele derrubava a imagem durante a madrugada. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod, até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muita grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós,
nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Então veja que apenas a arca do Senhor, né, por estar em lugar indevido, ou seja, nas mãos de pessoas incrédulas que adoravam outro Deus, que era Dagon, Deus com D minúsculo, diga de passagem, né? Então, somente isso era suficiente para que Deus oprimisse aquele povo, o povo filisteu. E a arca era o quê? Tipo uma caixa de madeira com tampa, e em cima dessa tampa tinha 2 querubins de ouro, e dentro da arca, a coisa mais importante que havia ali era a tábua com os 10 mandamentos. Então veja a importância que Deus dá aos seus mandamentos, né? Quem tomou a arca indevidamente sofreu muitas feridas e vexame, né? Vexame de estar com hemorroida porque estava possuindo indevidamente a arca do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a tua família.